E ainda agora terminamos um vídeo e já estamos a fazer outro. O nosso cliente é um cliente muito esquisito. Ele não é esquisito, ele sabe o que quer. E sabe o que quer e o que ele quer mesmo é que a sua base de dados, diz ele, ou seja, a sua lista, possa ou aceite multidiomas. Pois é. Ele quer, ou seja, o restaurante dele está numa zona turística e apesar de estar mau e nós andarmos a dizer que os turistas não voltam mais, eles vão voltar. Já andam aí, que eu já os vi hoje. E é importantíssimo que um restaurante tenha suporte para outros idiomas. Por isso, nós vamos ter que dar aqui uma volta enorme à nossa base de dados para que a base de dados possa ter traduções, ou neste caso, suporte para multi-idiomas. Deixamos de ter a partir deste momento exemplo no nosso sistema. Vamos esquecer ali o menu do Santa Luzia que está ali. Ele vai desaparecer. E agora vamos ficar apenas aqui com o nosso Excel para avançarmos com isto. Muito bem. Então, se nós queremos idiomas, parece-me que está mesmo a pedi-las a dos idiomas, não está? Vamos então criar aqui uma tabela para o idioma, com o identificador, com o idioma, e agora, facílimo, o idioma que nós temos aqui. O número 1, vamos colocar o português, e o número 2, o inglês. E não precisamos de mais do que isto. Ok. Pronto, então temos dois idiomas definidos na nossa base de dados. Temos os idiomas, mas para que é que nós queremos os idiomas? Nós queremos idiomas para fazer traduções. Então, vamos ter que dar um jeito, não só às categorias, porque as categorias vão ser traduzidas, como também aos artigos. Então, são essas as tabelas que nós vamos ter que intervir. As outras da associação praticamente não precisam de fazer, acho que nem precisam mesmo de nada, por isso simplesmente só vamos traduzir o artigo e a categoria. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma tabela de categoria ou idioma, categoria, assim. E agora vou meter aqui um identificador. Vou passar para o ID, idioma, ID, categoria. E vou fazer a tradução. A tradução, pois é que esta é a parte difícil. É que a tradução agora já não fica aqui, certo? A tradução sai daqui, isto sai daqui, eu vou copiar e vou meter aqui. Tá? Então vejam, por exemplo, 1, idioma português, categoria 1. 2, idioma português, categoria 2. 3, idioma português, categoria 3. E agora vamos traduzir para inglês as entradas. Entradas em inglês, creio eu. Portanto, é a categoria 1 que se diz appetizers. Acho que é assim, não sei se é com Z ou com S. Deixa-me ver aqui. Appetizers. Vamos pegar aqui, vai ter que ser. Vamos abrir aqui uma janelinha. Estão aqui os vídeos a aparecer. Eu vou abrir aqui uma janela, portanto o tradutor. Vamos precisar do tradutor para nos ajudar só aqui um bocadinho. Não tem nada a ver com a base de dados, mas olha. Tradutor, entradas. Em inglês, vamos inverter. Appetizer. Estava quase. Ok, appetizer. Aqui. Assim. Não. Não. Ok. Appetizer. Depois, o idioma 2, soups, não é? Portanto, a categoria 2, soup. Soup, acho que é assim. E fish, a categoria 3, dos peixes. Fish. Ok, fish. Agora, 5 e o 6. E agora temos aqui o idioma 2. Agora,
uma coisa muito interessante mesmo. Deixa eu ver se eu estou a ver aqui. Perfeito, muito interessante mesmo. É que com esta técnica eu posso me dar ao luxo de registar artigos que não têm propriamente que ser que o registro original tem que estar em português. Isso é que é fantástico. Eu posso registar um artigo já diretamente num idioma estrangeiro. Vejam, por exemplo, se nós viéssemos aqui ao número 3 e metíamos aqui IT, de italiano. E agora queríamos registar uma pizza. Ainda não temos nenhuma categoria, vamos meter aqui um 4. Portanto, notem que agora as categorias aqui desaparecem. Eu vou apagar daqui. Mas eu tenho que a registar aqui, correto? Imaginem, por exemplo, por momentos que nós tínhamos uma imagem para a categoria. A imagem ia se manter. Tá? Vamos associar aqui um campo de... Olha, até pode ser aqui porque desapareceu aquele. A imagem seria comum, a imagem não é traduzida. Ok? Pronto, então registávamos aqui uma imagem tipo pizza.jpg. Seria, por exemplo, o nome da imagem. Em italiano, eu estou a criar aqui uma categoria, que é a categoria da pizza. Categoria pizza. E agora vou traduzir. Portanto, ainda não escrevi pizza. Eu venho aqui, vai ser o registro número 7, para o idioma 3, que é o idioma italiano. Não estou a fazer em português. A categoria 4 e fica apenas pizza. Isto é espetacular, porquê? Porque quando o cliente selecionasse o filtro dos idiomas, se ele escolhesse italiano, eu posso até ter num restaurante artigos ou categorias específicas para os idiomas que foram selecionados. Por exemplo, eu posso ter a francesinha só para os portugueses. Eu posso não querer disponibilizar a francesinha para outro idioma, ou seja, não tenho que traduzir. Mas reparem, a francesinha é o artigo, eu ainda estou na categoria. Vamos ver o artigo, como é que isto se traduz. Muito bem, se fizermos isto, fizemos esta tradução com o idioma aqui, vamos ver então o que é preciso fazer para o artigo. Seria mais ou menos a mesma coisa. Vamos então criar aqui uma tabela de idioma artigo, assim, idioma artigo, e agora o ID. Depois temos, perdão, ele copia ali e eu não quero, o ID. E agora temos o ID do idioma e o ID do artigo. E o artigo. Por exemplo, continuando com a pizza, que está aqui, que estamos a registrar a pizza já no idioma italiano. E eu vou registar o artigo para o idioma italiano, 3, o idioma é o 3, que é o italiano. E agora, o meu artigo, aqui, portanto, aqui o preço, eu devia ter removido e não removido outra vez. Vou fazer o mesmo, vou-lhe meter aqui a imagem. Ok? Só que agora eu não escrevo aqui o artigo. Este artigo, como vocês veem, ele passou para ali. Passou para aqui. Tá? E ele desapareceu desta tabela. Porquê? Porque aqui o que me interessa neste momento agora é saber qual é o seu identificador e qual é a sua imagem. Porquê? Porque no caso da pizza, e vamos pôr aqui uma napolitana, por exemplo, imaginem que estávamos a registrar uma pizza napolitana, o artigo seria o novo artigo que eu agora vou registrar, o número 5, e teria aqui, por exemplo, a napolitana.jpg, assim, napolitana, está muito mal isto, napolitana.jpg, assim, se fosse uma imagem. Notem que não tem aqui descrição, porque a descrição está aqui. Então o artigo é o artigo 5. E o idioma é o idioma 3. 3 aqui. E não aqui, porque eu aqui estava a escrever qualquer coisa que não vou precisar. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? É o 5 aqui. E agora falta traduzir os outros. Que eu só tenho que chegar aqui e escolher o idioma, sempre o idioma português. E agora os artigos 1, 2, 3, 4 e 5.
Ok? Temos então a nossa base de dados preparada, reparem, preparada para fazer a tradução dos artigos e daqueles artigos que nós quisermos que sejam feitos. E mais, notem, por exemplo, se eu tivesse aqui um campo para o estado ou a disponibilidade de um determinado artigo, sendo que o 1 seria disponível e o 0 poderia ser indisponível, se eu quisesse, aqui até vou manter o 1 e vou aqui no primeiro dizer que está indisponível, que é não, vamos fazer para o bacalhau à espanhola. Vamos tornar indisponível o bacalhau à espanhola, que é o 4. Ok, pronto. Ao colocar como indisponível um artigo na tabela idioma-artigo, todos os idiomas em que aparecesse o artigo traduzido, o artigo por si só iria ficar suspenso de todas as traduções. Porquê? Porque eu estava a suspender o artigo e não propriamente a suspender um artigo para uma tradução. Ok? Se têm dúvidas, se acharam esta parte complexa, pode ter sido um bocadinho mais, revejam este vídeo, é importante. Porquê? Porque aqui temos uma demonstração de como podemos tratar as traduções. Outra coisa que eu poderia ainda ter feito aqui, mais técnica ainda, vejam, seria, por exemplo, ainda dentro do idioma artigo, eu também ter uma disponibilidade. E se eu fizesse isso aqui, eu estaria a condicionar, ou poderia condicionar, certos artigos estarem ou não disponíveis mediante a disponibilidade, mediante a minha vontade. Ou seja, mais uma vez, se eu não quiser confundir a minha lista, eu não vou ser obrigado a colocar artigos disponíveis para certos idiomas. Quase que como se tivesse, por exemplo, um filtro para turistas, em que eu serviria, ok, criaria um menu específico para cada idioma, neste caso para a língua. Daria para fazer isso. Por isso, eu vou terminar esta modelação assim. Ficamos com estes 5 vídeos e com estes 5 vídeos já vos fiz uma demonstração de como é possível fazer uma modelação de uma base de dados, tendo como exemplo um projeto já existente. Fiquem bem, terminou aqui, espero ter sido útil. Aceito as vossas sugestões e as críticas também. Estou aqui para as ouvir. Fiquem bem.